Não, e já entrando nessa questão do cara que tem muito medo, há um porquê desse medo, como você esclareceu aqui, Vabo, e pensando em ferramentas ou hábitos, como que a pessoa pode começar a trabalhar para, estando muito travada, começar a ficar mais destravada, agir mais naturalmente em uma situação em que ela está em destaque falando para uma massa? Como é que seria o começo disso, na opinião de vocês? Vou começar essa, então. Então, sem dúvida alguma, a palavra-chave na oratória é preparação. Então, é claro que você pode aprender só na prática, vai na marra, pode observar as outras pessoas fazendo. Inclusive, tem uma técnica de aprendizagem de adultos, de andragogia, que é o 10, 20, 70. Então, 70% tudo que nós aprendemos é fazendo, na prática. 20% é observando, interagindo com quem faz bem. E 10% é o conhecimento formal. Curso, livro, então, podcast, ouvir. Então, tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui é 10%. Para você aprender a nadar, você pode ler um livro de natação, você pode ver o Gustavo Borges na piscina, mas você vai ter que entrar na piscina e nadar. O mesmo serve para oratória. Então, a preparação, o treino... Então, imagina o seguinte, quem está nos assistindo. Você tem uma apresentação importante para fazer no trabalho, na faculdade. Você vai fazer essa apresentação uma vez só, lá na hora, ou você vai treinar e vai fazer pela 8ª vez? Qual vai ser melhor, a 8ª vez ou a primeira? Pela 8ª vez. Inclusive, só te cortando rapidamente, eu fiz uma palestra para... Quantas pessoas eram, amor? Nem lembro. Você 6 fez mil, pra né? 5 mil, entre 5 e 6 mil pessoas. Exatamente. E Presencialmente foi a essas, primeira né? vez que Legal. eu falei para tanta gente. Presencialmente, porque nos stories fala para 100 mil pessoas. 120 mil pessoas diariamente. Mas ver as pessoas ali, né? Eu fiquei com medo. E aí, o que eu fiz? Eu preparei a palestra e dei a palestra antes, umas 2 vezes, para depois dar a palestra para essas pessoas no número maior. E foi bom, mas eu fiquei bem nervosa. Mas até que eu acho que eu fui bem. Então, dicas para lidar com esse nervosismo. Treinar, isso é a principal dica. Treina muitas vezes, grava, treina em frente ao espelho, pede feedback, marca o tempo, aproveita o tempo todo. E também uma outra dica importante é chegar mais cedo. Então, imagine, uma apresentação para 6 mil pessoas, você chega faltando 2 minutos, você nem teve tempo ainda para se colocar. Então, eu tive uma apresentação, uma palestra que foi a palestra maior da minha vida para 20 mil pessoas. E aí foi no mesmo palco, e que foi no VTEX Day, que no ano anterior era o Barack Obama que falou, e no ano que eu ia fazer, ia ser Gisele Bündchen. E ia ser logo depois da nossa. Só que aí veio a pandemia e eles cancelaram a palestra. Mas eu ia chegar o quê? Com 5 horas de antecedência, porque eu ia me posicionar, eu ia tentar ver onde é que está a entrada, onde é que está a luz, onde é que estão as pessoas. Vou fazer aqui um exercício de meditação, respiração, oração, vou ficar parado aqui. Respiração. Tem que fazer, não tem jeito. Então, chegar mais cedo e treinar muito bem são algumas boas dicas. Agora, para vocês que acham que o Bruno fala bem, etc., eu nunca vi o Bruno dar uma aula sem ter dado ela antes, várias vezes. E outra também, ele treina os discursos dele mentalmente, às vezes ele tá sozinho, eu brinco muito, né, porque eu acho muito engraçado. Minha boca mexe um pouco. Às vezes ele falando sozinho, assim, ele fica lá. Pra quem tá no Spotify, eu tô fazendo gesticulação com a boca e é muito engraçado. Eu nunca acho que eu consegui gravar uma vez só, né, amor? Você gravou uma vez. Uma vez que foi engraçado. Ela me filmou sem eu estar vendo e eu tava falando. Não dá pra ver que eu tô falando porque eu falo parte só, né? E eu nem sei o que eu tô falando. Eu tô mentalmente treinando e a boca dá uma ensaiada. Mas até hoje, eu tô indo pra 18ª turma do meu curso, do Viver de Renda. Vai abrir agora em agosto, né? Pra quem tiver interessado, inclusive. E quando eu vou dar uma aula, que eu já dei 17 vezes, logicamente a aula vai mudando um pouco ao longo do tempo, mas o esqueleto em si é muito parecido. Eu costumo acordar às 5, 6 da manhã para dar aula às 9. Eu repasso todos os slides, eu treino mentalmente, eu sei as pausas, eu sei as piadas, eu sei que as pessoas vão rir em certos pontos. Então eu tenho tudo ensaiado mentalmente para que a apresentação fique boa. E sempre fica melhor, no final das contas. Eu olho a aula e falo, nossa, essa foi a melhor aula que eu já dei. Até a próxima turma, onde provavelmente vai ser melhor ainda, porque eu estou treinando. E, voltando no tempo novamente, a gente citou Cícero e Plutarco, que fazia biografia sempre comparando um grande romano e um grande grego e puxando a brasa para os gregos porque ele era grego, embora vivesse em Roma. E ele comparou Cícero, que era um orador romano, com Demóstenes, que era um grande orador grego, que ficou famoso, por exemplo, porque ele publicou uma série de documentos chamados de Filípicas, falando mal do Filipe II quando ele ia invadir a Grécia vindo da Macedônia. E depois o Cícero usou as Filípicas como inspiração, ele estudou os discursos do Demóstenes para atacar o Marco Antônio em Roma. E o ataque foi tão contundente que o Marco Antônio mandou matar o Cícero e depois que ele foi morto, cortou a cabeça e as mãos, a cabeça que fez, né, o discurso e as mãos que escreveram, para mostrar no Fórum Romano.
E é uma pintura que mostra a esposa do Marco Antônio pegando a cabeça do Cícero e esfaqueando a língua dele. Então devia ser um belo de um orador, no final das contas, né? Para ter despertado toda essa raiva. Mas o Demóstenes, ele nasceu também com gagueira. Ele tinha dificuldade de falar e ele era filho de um comerciante rico que produzia espadas. Aí morreu muito cedo o pai dele e ele ficou com 7 anos órfão. Teve tutores tomando conta do patrimônio que gastaram tudo. Aí ele quis processar os tutores e por isso começou a treinar oratória, para ser um melhor advogado. O primeiro discurso dele ele foi vaiado. E aí depois o Plutarco fala como que ele fez para melhorar a oratória. E fala de exercícios. Ele, por exemplo, corria subindo montanhas, declamando poemas para fortalecer os pulmões. Ele colocou pedras dentro da boca e uma faca entre os dentes para discursar. Isso continua sendo válido hoje, a faca entre os dentes? Vocês acham que vale a pena ou não? Eu indico um método um pouquinho mais atual, assim, que não precisa colocar tão em risco a sua vida. Deu certo dele no final, só para falar. Deu certo. Ele é um case de sucesso. Eu acho que foi aí que começou o treino de dicção. Foi aí que nasceu a fonoaudiologia. Só que tem um exercício que eu sempre indico para as pessoas, que é subir escadas, que funciona muito, inclusive na segunda-feira, porque senão dá mau presságio, né? Tem que subir na segunda-feira, subir escadas e a caneta Bic, que é uma coisa que funciona muito e que, inclusive, eu tenho uma história com isso, porque eu era gaga também quando eu era criança. Então, pera, a caneta Bic vai aonde? Vou explicar. Ah, tá. Acho que é um ponto importante esse. Ele vai saber, né? Onde é que o pessoal vai botar essa caneta Bic no final das contas. Inclusive, a Vibrio tá lançando... Explica direito isso aí. Há muitos anos na televisão, e eu venho da televisão, trabalhei muito tempo na grande mídia, os radialistas utilizam a caneta Bic para treinar a dicção com essa mesma ideia do Demóstenes de colocar a faca. Só que você coloca a caneta entre os dentes, você fala o seu texto, você fala as vogais ou um trava-línguas para forçar a articulação. E quando você tira a caneta, fica muito mais fácil articular. Então, eu indico para os meus alunos que eles façam a caneta Bic subindo escadas, com essa ideia aí que o Demóstenes já fazia, subindo ladeira com a faca na boca. Só que hoje a gente pode atualizar e fazer alguma coisa mais Nutella para nossa geração. Caneta Mas dá Bic certo, escadas. então. Dá muito certo. Eu sou um case, tem vários vídeos lá no meu Instagram, tem um destaque que eu mostro como eu era antes da caneta Bic, como eu sou hoje, porque eu tinha um problema de dicção muito sério. O antes e depois da caneta Bic. O antes e depois da caneta Bic. Porque além de eu ser gaga, além de eu ter problema de dicção, eu nasci com uma má formação no rosto, porque eu não respirava quando eu era criança. Então, eu não tinha queixo, eu não tinha os dentes alinhados. Então, tudo isso atrapalhava a minha fala. Era uma dificuldade física. Então, foi daí que nasceu esse desejo pela oratória. O Vabo vem da liderança, do mundo corporativo. Eu fiz um caminho inverso. Eu tinha um problema de saúde, então eu lutei por isso a vida inteira para melhorar e acabei indo para o mundo corporativo, para a televisão como consequência. Legal. Eu também uso a caneta Bic, mas para um outro exercício. Também na boca. Não é na boca. Ai, meu Deus. Onde você enfia essa caneta, Vabo? Pelo amor de Deus. Isso, mas é o mesmo princípio. O princípio de fazer um exercício que é mais difícil, você falar subindo escada e com a caneta na boca. No caso, eu uso para tratar os vícios de linguagem. Então, esse é um ponto. Isso. Todos nós temos alguns vícios de linguagem, a gente precisa conseguir identificar. Né? Eu tenho. Podemos começar hoje, inclusive, aqui uma campanha, uma cruzada contra os vícios de linguagem. Quanto né? Vamos tirar esse mal da nossa vida. Tipo assim. Né? Veja bem, tipo assim. Jesus. Começar com um bom, Tá vendo porque eu tô nervosa, terminar com gente? então é isso. Você faz a apresentação maravilhosa, espetacular. Então é isso. Eu quero morrer com então é isso. O Bruno faz. Tem um então é isso. Provavelmente sim. Olha aí, amor. O então não é isso. Perfeito. Você está perdendo uma oportunidade de fechar sua apresentação com chave de ouro. Com uma frase inspiradora, com uma mensagem otimista, com call to action, ao invés de falar o então é isso. E aí, como é que eu uso, então? Como metade das vezes, aproximadamente, a gente não percebe, o vício de linguagem vem. É automático, né? É automático. Então, o que eu faço... né? Então, gentilmente, o que eu faço na aula, eu bato a caneta na mesa toda vez em que o aluno fala o né. Um tá, um tipo assim, Nossa, vai um ser veja uma bem. bateção eterna aqui agora. Na verdade, é legal. Na verdade, tudo que eu falei agora até é mentira. Na verdade, então, essa é a sensação. Então, eu bato na mesa, metade das vezes o aluno não percebe, fala, mas por que você bateu e tal? Então, fica realmente uma situação bastante de pressão, mas depois, como não vai ter a caneta batendo na mesa, fica mais tranquilo para o aluno perceber. E aí, como a gente grava, então ele consegue ver a gravação, ver o barulho na mesa e depois conseguir associar para identificar e então respirar. Porque tem um outro primo do vício de linguagem que é o
Nossa, Que é era o medo muito do assim, silêncio. gente. Porque Exato. as pessoas A cometem pessoa esse tá vício. pensando, né? Ela tá pensando, mas ela tem medo do silêncio. Só que o silêncio Né? é importante, porque a pausa, como o Bruno falou, ele planeja a pausa que ele vai dar no discurso, na aula, ele planeja o respiro. O público precisa de pausa para absorver o conteúdo, para entender a piada, para dar risada, para responder nos comentários. Se você não tiver um momento de pausa, e aí? Como que você processa essa informação? Fica tudo muito rápido ou com vício de linguagem? Ué. E dá até um pouco mais de dramaticidade, digamos assim. Sim. A gente gosta muito de ver Peaky Blinders, né? Que tem aquele personagem inspirado na minha história, o Thomas Shelby. E ele usa muito as pausas. Pergunta alguma coisa pra ele, ele para, Bebe pega o um cigarro, Ou o fuma, cigarro. solta um monte de fumaça, depois olha pro interlocutor e fala alguma coisa. E a gente fica, E na vida real a gente tá genial. desesperado pra falar o tempo todo e fica... Não vai. Não, Estamos muito uma acelerados. outra coisa que certamente vocês devem ser aí uma das ferramentas é falar devagar. Isso é o tempo inteiro, tanto é que eu sou proibida de tomar mais de 3 cafés antes de vir pra cá, porque senão eu fico igual um esquilo. Eu quero falar lá, eu quero falar rápido, não dá tempo de pensar. E olha que eu sou uma pessoa que falo muito, penso muito, eu sou rápida, mas a gente não consegue pensar se a gente falar rápido demais. Então, falar devagar, eu acho que certamente deve ser uma das estratégias que eu utilizei para falar melhor e que vocês devem passar aí para os alunos de Achar o vocês. ponto ótimo, né? Nem falar devagar demais, É, porque porque aí senão dá aquele monotonia. professor na época da escola que Cansativo, é. no final da terceira frase tá todo mundo dormindo já, que tá tudo linear, Total. e nem rápido demais porque perde clareza. Então o segredo realmente é saborear bem as palavras, as sílabas, respirar. Então o segredo para evitar o o an, a vício de linguagem é respirar e fazer pausas. E o silêncio, nesse caso do Thomas Shelby, também é utilizado como uma técnica de influência. Então, quando você usa o silêncio não só para a oratória, mas também para a influência, e a influência aí não necessariamente, às vezes o pessoal confunde com manipulação. Então, a influência é uma técnica para você conseguir também fazer com que sua mensagem chegue. Então, a oratória associada com influência, o silêncio, é chave nesse processo. E só para finalizar essa história da velocidade da fala, o Instagram, ele não é uma ferramenta, os stories principalmente, onde você pode falar devagar. Não funciona. 15 segundos. Você não engaja, a pessoa vai te passar imediatamente se você não entregar uma informação. Então, tem um tempo ali que você tem que aprender, nem rápido demais, nem devagar demais, porque senão não engaja. É bizarro como isso faz diferença. Por isso que eu sempre falo para eles não abrirem com bom dia. Porque o pessoal começa a gravar stories, aí fica, oi, bom dia, então, hoje eu vou falar sobre isso. Não, vai direto ao ponto. Já entra com o assunto, já entra com energia, porque nós vivemos na era da velocidade 2. Inclusive, quando você falou de velocidade, tá, o que é falar devagar? Porque no mundo cada vez mais acelerado, em que as pessoas escutam na velocidade 2, se você não tiver ritmo, velocidade de fala e o tom de voz correto, você falar não conecta, devagar, não prende definitivamente. atenção. Não é falar igual uma lesma, né? Eu tô falando sobre você conseguir pensar o que você vai falar antes de falar.